Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Vivendo de Produção Local. Eu sou Camila Soares e estamos aqui em um dos últimos episódios desse mês, do Mês das Mulheres, com convidadas com foco em mulheres e comigo como entrevistadora. Obviamente, eu irei voltar em alguns outros processos, mas vou dar uma pausazinha para vir alguns outros colaboradores da nossa equipe do Vivendo de Produção. Estamos aqui com esse estúdio lindo, incrível, do nosso principal apoiador e patrocinador, Estúdio Hub 2001. Muito obrigada por estar presente conosco nesses 4 episódios, nessa principal temporada nova de vídeo e áudio, na plataforma principal do YouTube e algumas outras plataformas de streaming. Você que está assistindo aí de casa, já curte, deixa o like, compartilha. Segue nosso Instagram, Vivendo de Produção Local, onde está rolando vários cortes dos principais momentos e dos momentos mais divertidos e impactantes das nossas entrevistas. Hoje eu estou aqui com mulheres potentes, incríveis, né? Que, meu Deus do céu, quando eu disse vai vir as meninas, então vai vir um episódio pesadíssimo, muito rock, muito incrível. Estou hoje aqui com Vanessa Marinho e Dri Martins, só as mais peso. Ai, claro que sim. Só de beleza a gente já consegue ver que elas são fechação, né, gente? Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, por vocês estarem aqui nessa correria, né? A correria de tempo, de agenda e não sei o que, e viagens, que um spoilerzinho. Já a gente comenta sobre. Quem vai viajar, quem já viaja muito vai viajar. É babado agora, né, Dri? Oi! Ai, a gente que agradece. Com certeza. Eu fico assim, lisonjeada, né? Eu não tenho palavras assim. Eu disse para as meninas do último episódio que eu fico muito... Minha energia muda, né? Depois de estar aqui com vocês. De conversar e de trocar e de escutar e aprender. Então, é muito importante para mim, enquanto profissional e pessoa... só o fato de eu sentar e ler o currículo de vocês, pra mim, é muito importante. Eu sinto que eu tô estudando, de verdade. Eu fico, caramba, ela faz tudo isso mesmo. Que bicha. Bota um pizinho aí, por favor. Foda pra caramba. Mulheres muito fodas. E é algo que eu me sinto muito lisonjeada e honrada de estar aqui com vocês. Pra quem ainda não sabe, ou estar conhecendo, ou já conhece, né, o Alternativa Preta, Vanessa e Dri são as principais representantes, né? Uma das principais produtoras e colaboradoras, e estão representando a Alternativa Preta, que é esse projeto tão potente, né, de Recife, que vai se expandir, né, agora, ou já teve alguns projetos se expandindo, que a gente ama o pessoal de Recife, os produtores de Recife, é uma equipe linda, é uma equipe incrível, que eu admiro bastante, vocês admiram bastante também as meninas e os meninos que fazem parte do projeto, é um projeto lindo, que só de olhar, na primeira vez que eu vi a Alternativa Preta, eu fiquei encantada, eu fiz incrível, não tem palavras para não dizer que a Alternativa Preta que é realmente incrível. E aí eu queria começar essa entrevista de vocês apresentando um pouco do Alternativa Preta, como foi que surgiu, né? Como é que o Alternativa Preta conversou com a história de vocês e saiu se tornando tudo isso que o Alternativa Preta é. Então, prazer, pessoal. Eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, Paulo Chagas e Camila. Vocês são incríveis. Eu já tô ansiosa aqui, porque eu tô suando, eu tô nervosa. Preciso cortar isso aí. Toca minha mão. Eu sou péssima com isso. A gente tá em casa. Mas vamos lá. A Alternativa Preta surgiu, né, em 2022. Eu sempre quis ter uma produtora, né? Sim. Teve outros nomes. Os nomes nada a ver mesmo, assim. A produtora tinha. Até que uma vez, né, no mês da Consciência Negra, eu resolvi fazer um evento. No Dia da Consciência Negra. E aí, eu cheguei para João, que eu trabalho com ele, né, lá do Estelita, e ele fez, vamos fazer esse evento aqui no Estelita, né, no Dia da Consciência Negra e tal. Eu disse, bora. E aí, eu fiz o evento chamado Alternativa Preta, né. E aí, o evento foi massa e tal, rolou a Mata Cabra, rolou a Saga HC, Manja, que era Manja e Oderk na época, enfim. E foi um evento muito massa. E aí, depois que passou o evento... O baixista da Mata Cabra na época, Rafael, ele chegou pra mim assim, fez... Tu poderia colocar o nome da tua produtora da Alternativa Preta, porque é um nome
massa. Sim, e realmente, era um nome que, né, você chegava forte, assim, potente. Sim. Eu disse, caramba, vai ser isso. Com certeza. E desde então, foi rolando. Aí eu disse, não, agora vamos fazer um evento onde a gente possa dar um vídeo para cada banda que for tocar no festival. Era um evento que não tinha apoio nenhum financeiro, nem nada. Eu disse, vamos lá, vamos... Né? Fazer acontecer. Mas como é que a gente faz isso? Né? Tem essa pergunta. E como é que a gente vai fazer isso se não tem dinheiro? Aulas agora. Como é fazer festival de música sem dinheiro? E ainda mais no underground, né? Assim, eu disse, poxa, aí eu conversei com algumas amigas que na época... Tu nem tinha entrado ainda. Vanessa não tinha entrado nem em Recife ainda. Aí tinha a Júlia, tinha a Nil, que eram meninas que eu já eram minhas amigas. Sim. Eu já trabalhava com elas, né? Eu conheci elas no Pré-Amp, num curso do Pré-Amp, foi quando a gente se conheceu. Eu cheguei pra ela, se eu fizesse assim, assim, assado, vocês topam? Elas topam. Sim. Aí eu cheguei pra outros amigos, o evento vai ser isso, eu queria dar um vídeo com mixagem, masterização, um ao vivo, né? Sim. Sendo que a gente fizesse uma mixagem, uma masterização, tudo organizadinho, e a gente pudesse postar no canal do YouTube do Alternativa Preta. Sim. E pudesse também dar alguns conteúdos para bandas, fazer algumas sonoras, essas coisas. E aí, velho, eu só sei que quando eu vi, eu chamei um, chamei outro. Quando eu vi, tinha uma equipe de quase 25 pessoas. Como é que eu vou fazer isso? Como é? Tem uma foto massa, né? Tem uma foto. A primeira foi uma underground nativa, que foi com Desalma, Mata Cabra, Plugins. Caramba, Odiosa, sim, né? Quem era a quinta banda? Enfim, é muita banda na minha cabeça. Mas foi o primeiro underground nativa. E foi, caramba, sensacional. Eu me lembro que a gente trabalhou bastante no Instagram, né? E tal. A gente postava, a gente fazia um card pra cada banda. A gente postava... A gente gravou com a galera, tipo, uma chamadinha de vídeo. Chamou a galera no Esteli. Tipo, foi várias coisinhas, assim. Ela sabe fazer. E aí foi massa, mas também foi um desafio, né? Porque não tinha grana. Tinha que tirar do bolso. E eu fazia, como é que a galera vai voltar pra casa? Da equipe. Vamos lá, a gente conseguiu uma Kombi. Uma Kombi pra poder... A gente ajudava ali o cara, claro, que era o serviço dele, mas, tipo, todo mundo fazendo ali muito por amor. Tipo, vamos fazer esse rolê. Uma galera também que gostava do rock, do metal. Foi um evento, né? Sim. Metal, death metal, tudo lá, ficou... Enfim, foi uma loucura esse dia. Foi incrível. Teve... A Plugins também, né? Que vem ali com hardcore, vem com metal, vem com um pouco do rap, né? Do nu metal, várias coisas. Meu irmão, foi massa. E aí, depois eu quero até mostrar essa foto, porque foi um dia aí muito... vai mostrar pra vocês aqui. E a galera fazia, quem é que tá fazendo isso? Que cara é esse? Que cara é esse? Quem é esse homem? Porque teve muito isso, né? Nessa época, de tipo, quem é esse homem? Em 2022, né? Em 2022. Mas eu acho que o Underground Nativa foi em 2023. Não, o Underground Nativa foi 2023, que eu acho que eu fui como público. Tu foi como público. E aí, quem me apresentou a tu foi Luísa Odiosa. A gente se encontrou naquele evento lá do Clube do Zé do Pinho. Foi que teve lá com o Recife Extreme, de Tuca. Exatamente. É verdade. Exatamente. E Moab, não lembro, tu entrou no primeiro ou no segundo? No segundo. No primeiro. No primeiro. Foi pro Time Moab. No segundo eu entrei e toquei. Foi, pronto. Enfim. E aí foi sensacional. O público gostou e foi emocionante. Eu lembro que a gente chorou, assim, de tipo, porra, tinha uma galera, velho. A gente botou expositor, botou a galera pra expor, botou comidinha vegana, botou Laura, né, da Cozinha Libertária. Teve uma galera que fortaleceu. E tinha comida pra caramba no camarim que a galera fazia. Como é que vai ser isso aqui? Esse tanto de comida aqui. Que a gente conseguiu os apoios, né? Da mocha e da cozinha, tudinho. E a gente... botou lá e foi massa. Aí depois rolou o segundo, a gente conseguiu umas coisinhas, terceiro, quarto, mas sempre muito na luta ali. A galera do underground mesmo, e que tinha suas empresas se ajudando, porque a gente tentou vários apoios, assim, e não rolou. E aí, aí, o que eu pensei, eu disse, pô, essa equipe aqui, eu gostaria de começar a vender essa produção pra festival, pra outros projetos e tudo mais, né? A gente nunca conseguiu vender pra um festival, mas são processos. Eu sempre indicava, tipo, ó,
o Alternativa Preta aqui, ele tem essa equipe aqui do audiovisual, tem essa equipe design, tem isso, tem aquilo, né? Tem a equipe técnica e começou a indicar, mas a gente sempre acreditando, escrevendo projeto Sim. e tudo mais. A gente sempre escreveu, se né? organizando, né? Enquanto Sim. produção é muito importante. Pois é. Sim. E todos muito potentes, né, minha gente? Próspera e potente, né? Eu Muito acho que é o potente. título. Pra Alternativa Preta, próspera e potente. Gente, Meu Deus, Eu que acho incrível. que o que fez a Alternativa Preta assim, conseguir andar tão bem, logo, mesmo sendo a produtora tão jovem, é acreditar num propósito, né? Porque todos nós, a partir dos nossos saberes, sejam os músicos, os produtores, a galera do visual, fotografia, a galera do rango, ficou naquela porque a galera que frequenta a cena underground, hoje a gente tem uma presença maior e um olhar maior. Mas a galera do underground, ela é muito masculina e muito branca. Sim. Então a gente sempre ficava naquela de, tipo, ia no show e, sabe, aquele cara Não se estereótipo. sentindo pertencente, né? Exato. E aí, quando o Dri veio com a ideia, tanto que eu fui a linha bem louca, assim. Eu nem conhecia ela. Eu dizia, ó, quero trabalhar contigo. Porque Com a minha certeza. trajetória é o contrário da dela. Ela veio da mola para ir para essa coisa de edital. E eu vim da academia, da gestão e tal. E agora que estou indo nesse outro caminho, mas depois a gente fala melhor sobre isso. Então, eu vejo que a gente conseguiu juntar tantas pessoas porque todo mundo acreditou na necessidade de uma Isso. produtora protagonizada por pessoas pretas, por pessoas periféricas, LGBT e tal. E aí a gente juntou realmente uma galera. Então, Foi. tipo, Sim. as meninas, né, no caso, Dri, a idealizadora da Alternativa Preta, mas aí, além de mim, tem Nil Oliveira, que tá lá no palco no Grandona, Direção de a palco, melhor da de todas, a É, melhor ela diretora é. de palco. Pode cortar isso aqui, a melhor diretora A de melhor palco que tá de tendo. Recife, Pernambuco, Isso. Eu Nil conheço Oliveira. Nil há Ela é. muitos anos. Eu Ela conheço é. Nil há uns 20 anos, assim, de outro olho, quando ela era transista. Caramba. E aí a gente se reencontrou nesse circuito. Júlia também eu conhecia através A desses melhor Sim, que a tem melhor também. também. Todo mundo aqui Puta vai passar aqui. merda. A melhor Ela que tá tem. tendo. Vai E ser aí os é palavrão, isso, não a gente consigo. juntou um bocado de mulher caceteiras, que pode ser Foi. essa palavra, né? Com Caceteira. vontade Thalita mesmo de Tavares, fazer. Ignos, na época. Ignos E também. chegou ali, ó, quente como coordenadora. Ignos, De a audiovisual. melhor, a melhor. Exato. A melhor. Então, assim, juntou uma galera massa, muito boa no que fazia, com a mesma ideia. E surgiu esse movimento muito forte, assim, da Alternativa Preta, que permanece, né, nessa intenção. É. E nessa ideia até hoje, por isso que tá também alçando outros voos, Um né? grandíssimo axé, né? Oxi, demais. E, tipo, passou muita gente e ainda passa, né? Porque é um Sim. processo. Vai se renovando. Aí tinha Piri tá até hoje, por exemplo, Vinícius Rodrigues. Sim. Simon. Eu lembro que Simon a gente não se conhecia. Aí ele chegou, ele e Mel, no mesmo dia. Duas pessoas, assim, com energia. E no final do evento, assim, ele me deu um abraço, assim, que eu chorei. Ele... Faz isso aqui, essa energia. Eu nunca trabalhei assim, não é evento da Gara. Aí começou a tocar Racionais e a gente começou São a ficar lá vivências todos... que salvam É. o profissional da Meu produção. irmão, Sim. e o Alternativa Preta é isso, é uma família. Teve pessoas que saíram Sim. e Por muito motivos tri- diversos também. diversos. É isso, né? Ficar na resistência E nem teve sempre... pessoas que entraram e que fortaleceram pra caralho. Eita. Tem problema Fortaleceram não. muito e tal. Enfim. Eu me lembro que eu nunca tinha escrito um edital na minha vida. Sim. Né? Eu sou, pra quem não sabe, eu trabalho com produção desde os meus 16. Sim. Eu comecei, na verdade, com 15 anos, eu já tinha aquele rolê com produção. Então, minha família louca, puta comigo, assim, estressadíssima. Tem que ser médica, tem que ser advogada, tem que ser isso. E eu era a ovelha negra. Sou até hoje, pra muitos deles. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque eu faço o que eu amo. Não Com ia certeza. adiantar eu fazer algo pra estar ali. Fazer direito Vamos e depois agradar. se sentir- Não, eu nunca fui essa pessoa. Não, com certeza. Geminiana, né? Não, pior que não. Não? Sou pisciana. Ah! E é emocionada, como muitos dizem, né? Mas eu amo, eu amo. Mas é isso. E aí eu peguei e saí de casa, ia fazer 17 anos pra morar sozinha, por conta da música, do rolê da música, da produção e tal. E aí, quando o Luiz nasceu, né, meu filho, quando eu engravidei e tal, tive que parar com a música, comecei a fazer bolo pra ganhar uma grana, pra poder ficar trabalhando, porque eu nunca consegui ficar o parada, corre né? das garotas. O corre da garota, Ela não mas consegue aquela- ficar parada mesmo. Mas Mas aquela- pra ela parar, ela não para. Eu não paro. Sim. E aí eu queria, quero voltar pra produção. Era meu sonho. Era tipo, meu irmão, isso daqui é uma fase que
Luiz vai crescer e daqui a pouco eu vou voltar E você é continua isso. sendo uma produtora, Pois é. uma mulher que tem sonhos e quer trabalhar. Meu amor, só foi ele crescer um pouquinho. Eu vendi tudo e acabou-se. Comecei a fazer os cursos da AMP, né, e tal. Sim. Eu lembro que foi o que começou a Potencializou, voltar. né? Voltar. Comecei a trabalhar com banda, né, e tal. E é isso, tô até hoje, né? Vai então, fazer... assim, nesse grande mar de coisas, e Isso. vida, e filhos, e academia, e faculdade, e pós, e não sei o quê, surge o Alternativa Preta, muito de uma necessidade, né, como a Vanessa disse, de identificar a produção e o rock e produtoras, sair desse ambiente, ser só uma produtora de pessoas elitizadas e embranquecidas, né? Sim, Isso é uma coisa que tem bem grifado, né? É uma comunidade e uma plataforma, uma produtora, né, potencializada por pessoas pretas que existem e resistem em Pernambuco, Recife, né? Acho que tem muito... esse paradigma da produção vir muito de pessoas elitizadas e brancas, né? De, eu trabalho com... Você fala que eu trabalho com produção, eu sou artista. Aí quando vai ver filho, neto de não sei quem, que é produtor, que é artista de não sei o quê. E é muito do nepotismo da produção, né? Sim. Por assim dizer. E aí você vir fazer uma produção, fazer um evento nesse nível e juntar esse nível de pessoas. Aí já fala assim, que cara foi esse que fez isso? Ele é filho de quem? Você vai olhar pra Alternativa Preta vai dizer, oxe, assim tanta mulher. Você faz Agora isso? tem um ponto muito importante que a gente falou aqui, tipo... O Alternativa Preta tem algumas pessoas brancas que sempre trabalhou. Sim. E pra gente tudo bem, porque eram pessoas que acreditavam, fortaleciam e respeitavam. Mas tinha galera que chegava... Pois é, e seu lugar, sabiam. com certeza. Eu tô te acolhendo aqui e tal. E eu quero muito que você são amigos e que até hoje apoiam e tudo mais. Mas aí já vinha uma galera e dizia... mas não é Alternativa Preta com gente branca. Eu acho... Tipo, rolou... Ainda rola. Mas tudo bem também, cada um com sua leitura. Cada um com sua leitura. O trabalho ser feito, E né? historicamente falando, a gente tá aqui com uma historiadora mestra, especialista, tá certo? Então eu tô aqui assim, eu sou nada. Não, viu, gente. É que aqui a gente olha é pra mestra. isso. Você, Isso é satismo. você não vai falar Vanessa, não, você vai falar mestra Vanessa. Pois por favor, viu? Não, Respeite título. ela. Mas assim, historicamente falando, ambientes predominantemente não brancos, assim, de oriundos, de quilombos, essas coisas, tem um histórico de abranger pessoas brancas e não brancas. Sim, então, acredito que faz parte disso, né, que como eu comentei quando a gente estava aqui no backstage, que o Alternativa é uma reflexão muito potente, muito grande, histórica e política, né? Sim. De ser uma produtora e saber que você está... não tem como não falar isso. Eu acho que no segundo podcast, no primeiro, eu falei que a gente está fazendo uma revolução enquanto mulheres negras, mulheres indígenas, produtoras, mães, historiadoras, mestras. Isso é uma revolução, sabe? Sim. Eu disse, acho que com Natasha, que também é uma mulher negra que trabalha com museu, produções em museus. Eu olhei assim e disse, cara, isso é incrível. Natasha é incrível, sabe? E aí a gente vai crescendo, abrangendo, não tem como não ver essa potência que é tudo isso, sabe? Esse projeto. Eu fico encantada. Eu falo assim, parece que meu Deus do céu. Mas é porque eu realmente me encanto e eu sou apaixonada por isso, sabe? De ver fazendo e ver acontecendo. Isso é muito, 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 muito incrível. E, para além do mais, como você disse, né? Esse projeto aliado com o Estelita, que a gente sabe que o Estelita é um ponto de cultura histórico de mais de anos. Acho que o Estelita tem mais tempo de vida do que eu tenho, sabe? Então, o Alternativa Preta acontecer em um lugar histórico que resiste até hoje com cultura, com bandas independentes, não só com rock, mas com o hip hop underground, que a gente sabe que fortaleceu muito o hip hop underground. Então, quando você olha para um lado é potência, do lado é potência do outro, e muito organizado, o que acredito que, falando pela logística e visão de mercado, a gente às vezes olha assim, pô, você é uma produtora dessa, com um festival desse, não faz nem metade do que eu faço, sabe? E aí é sobre, tipo, reconhecer que você é uma produtora gigante. Essa lógica de mercado foi bom tu falar, porque, na minha visão, ter a marca do Estelita junto do Alternativa Preta e dos eventos que a Alternativa Preta faz também fez uma grande diferença. Sim. Né? Porque, pronto, o João é um cara que a gente pode considerar que é um cara que é aliado, que ele entende também o seu papel dentro desse circuito. Tu estava falando de revolução, e aí eu não posso deixar de mencionar
a revolução e o caos que foi a vinda do Black Pantera em uma das edições. E foi graças ao Estelita e a João. Exatamente. De verdade. Então não dá pra não falar desse episódio, né? O Black Pantera tá fazendo história dentro do meio underground. Pensando também esse lugar do mercado, Adriano, que é o produtor deles, é um cara que tá sempre circulando e se apropriando desses conteúdos, do que tá sendo feito, do que tá sendo consumido, do que a galera tá transitando no meio da música. E aí a gente também não pode ficar atrás nesse sentido. A gente sempre conversava, mas, pô, eu cheguei pro Alternativa Preta um pouco para também dizer, minha gente, vamos parar de trabalhar por amor. Porque amor não paga a conta. A gente ama, mas vamos correr atrás do edital. Dri já tinha essa pegada, mas aí eu meio que dei uma instigada também, né? Assim, a gente eu me lembro a primeira vez, desculpa ter atrapalhado, mas a primeira vez que a gente se juntou lá na casa que eu morava, já de São Paulo, pra escrever o edital. Muita coisa eu era muito leiga. Sim. Eu falava, mas não sei o que, eu falei assim, calma, não é assim. Porque é isso, essa lógica de edital, que é um outro tipo de mercado, que é o mercado do recurso público, vamos dizer assim. Tem uma linguagem própria, tem um trânsito próprio. E aí eu reforço, sempre digo para todo mundo que eu posso conversar, o underground não é bagunça. Não. A galera tem que entender que precisa se profissionalizar. Não vai ter um camarim com a comida de... Como é o nome dela? Da menina de Laura, da Laura, não vai ter sempre, vai ter um dia que vai ter maçã, treloso e suco de caixinha, porque é isso que a gente consegue. Mas sempre que foi possível oferecer a qualidade no espaço que a galera está ocupando, no ramo que vai chegar, porque a gente já está pedindo para a galera trabalhar de graça, mas não para precarizar, é porque é o que a gente consegue no momento, entendeu? Então são lógicas que o underground precisa entender, na minha visão. E aí, eu acho que diria muito profissional nesse sentido. A gente estava falando que ela não consegue parar. É porque ela tá assim, ela é pequenininha, baixinha. Ninguém percebe que ela é cidade, mas ela é pequenininha, mas a bicha, ela anda. Aí a gente tem que dizer, amiga, tá tudo bem. Respira, vocês estão bem, já comeu? E não sei, amiga... Tem que estar comendo, tem que beber água. Fica de boa, tá tudo funcionando. Não, mas peraí. Calma. Porque tem que ter calma. Nil desça do palco agora. Vai pra lá. Sabe que Nil é bom quando ela mora. Ela fala assim, tu parece tem uma hora só quer beber água, tu tem que beber água. Não, mas tem que beber. Mas eu sou assim com todo mundo, velho. Do carregador, a pessoa da limpeza, a todo mundo. Eu sempre fui assim. Sim. Eu fico louca quando eu chego num palco, não tem uma água gelada pra um carregador beber. Um backstage, eu fico indignada. Eu brigo. Aí o povo fala, mas não pode ser assim. Pode ser, porque é o mínimo. Sim, é uma água gelada pra galera não andar de barriga. Suando que só, carregando coisa, carregando instrumento, um peso danado, subindo e descendo em palco. A gente deveria babar carregador, juro a você. A gente trabalha em Recife, meu amor. Pelo amor da gente também, né? Vive um clima assim, até geograficamente falando, a gente... É chuva uma hora, é sol outra hora, e aí fica doente, e aí a gente tem que viver com isso mesmo, e o cara ganhando o que ganha, né? É outro assunto, é outro tópico. É outra demanda. E eu queria saber de vocês, assim, um momento muito marcante da Alternativa Preta nessa jornada pra vocês, pra cada uma. O Black Pantera com a escrota. Com certeza. Conta isso pra gente. Eu diria... São Paulo também. São Paulo foi histórico pra mim. São Paulo foi foda, porque eu não consegui ir. Conta pra gente. Mas eu acho que a foto que a gente citou, pra mim, particularmente, foi muito emblemática. Não foi o evento maior, porque o maior, de fato, foi esse Black Pantera. Mas foi ali que a gente viu... Caramba! Foi emocionante, gente. A proporção meu irmão que tomou, né? Do Valeles, assim, que galera é essa? E aí eu acho que a possibilidade de fazer um evento com Black Pantera, com Escroto e tal, foi possível porque a gente disse, pô, realmente, velho. Porque, assim, a gente tem uma dificuldade de acreditar no nosso potencial, no nosso valor. Sim. Mas quando a gente vê esse, pô, a gente é foda mesmo, né? Com certeza. E foi foda porque o Estilita tava lindo, velho. Tava, tipo, o público... Tem uns vídeos, inclusive, lá no YouTube, que tem lá, meu irmão. Quando eles começam a tocar fogo no racista, a galera tudo abaixadinha, levanta, tipo... É foda. Agora fui eu. E foi incrível. E
sempre foi graças ao Estelita. O Estelita apoiou muito a Alternativa Sim. Preta. Na verdade, desde o começo, o primeiro evento, que foi no Dia da Consciência Negra, foi lá. Sim. Foi o Acho que Estelita. todos foram Todos foram lá. lá. Acho que o evento que foi em São Paulo, todos Foi. foram lá. Os Isso. últimos é que foi no Dark Side, que é um Sim. grande parceiro também, né? Sim. Diego. Sim. E foi mais também, que foi um de aniversário, outro Foi. foi da despedida, enfim. Mais recente, Mas né? o de São Paulo também foi marcante, que também foi com o Black Pantera, né? Ele Que foi de Maim também. foi a Matacabra daqui, foi. né? Foi Matacabra por MC Maim, Taia, exatamente. no MC comecinho Taia. ali, Foi. tocando Metal Mandrake. Meu irmão, foi incrível. E foi uma oportunidade incrível, potente, graças ao Estelita e João também. Com certeza. Eu acho que quem não conhece a Alternativa Preta tá perdendo muita coisa. Tá perdendo tanto em questões de conteúdos, de cultura, de rock, e não só rock, mas a outras cultura linguagens. underground, outras linguagens de música e cultura, mas não perdendo assim, mas tá por fora de aprender como produzir e o nível de excelência que vocês produzem e de Obrigada. gerir pessoas também, né? Exato. É uma coisa que eu pego muito porque o tempo todo a gente tá gerindo, a gente é produtor, o produtor é um gestor, é um líder, né? Não, porque o gestor é uma coisa, o líder é outra, e liderar uma equipe é muito pesado, demanda muita energia, e como Vanessa disse, trazer um propósito, sabe? É uma coisa que tem gente que não consegue fazer isso, tem Sim. gente que tá ali no evento, tá naquele festival e não sei o que, e tá por tá. Não julgando, às vezes é o seu trabalho, a gente tá ali, como você me falou, a gente precisa se organizar e fazer dinheiro, Sim. porque é reconhecer que a cena underground faz dinheiro, que a cena underground gera capital e que faz isso, que a gente precisa se organizar. Só que aí a gente sabe que tem gente que tá totalmente desalinhada, até com os valores humanizados ali do projeto, sabe? Então, trazer tudo isso aqui é de algo que realmente, quem não conhece a Alternativa Preta, Vanessa Marinho, Dri Martins, trate de conhecer, trate de pesquisar, né? Instagram, vídeo no YouTube, pesquisar assim, contrate as meninas, Sim, sabe? era isso que eu ia falar quando você trouxe essa dimensão da humanização, assim. Sempre foi uma grande preocupação da gente, né, da pessoa de Dri, principalmente, porque a gente já veio de rolês extremamente precários em termos de trabalho. Sim. De você, até como vocês estavam falando mais cedo, assim, de ter que pedir uma água para beber e dizer, brother, tô trabalhando aqui há 2 horas, desenhar uma aguinha aí água pra mim, minha, entendesse? E aí é algo que a gente não quis reproduzir. Como eu Sim. disse, a gente sempre foi possível ofertar Um o hambúrguer, luxo, até acarajé. né? Um acarajé vegano, ou às vezes não digo uma pipoca, mas um trelozinho, um bolão na Maria, assim, porque é isso. Sim. O mínimo que foi feito de todo o coração. Com certeza. E aí, eu acho que também, para as pessoas que quiserem contratar os profissionais da Alternativa Preta, né? E vão tem ter muito. E tem muita galera Olha, massa de incrível. diversas frentes, assim, vão ter uma oportunidade de ter nos seus trabalhos um olhar que só a gente tem. Isso. Porque são atravessados pelas nossas vivências e isso, pensa nesse discurso de diversidade, inclusão, enfim, que é um campo de mercado que está num combate, né, num conflito, e esse é outro ponto, mas o olhar que a gente tem em relação à produção cultural, só a gente tem. Sim. Porque a gente tem pelas nossas singularidades e a gente tem pelas nossas vivências, porque além de sermos colegas de trabalho, parceiros, enfim, nós nos tornamos amigos, Sim. entende? E aí esse laço de amizade, entender que, meu irmão, hoje eu tô aquele jeitinho, hoje eu tô meio aberto, a gente vai se equilibrando nessas energias. Sim, e isso isso é também muito reflete na incrível. qualidade das entregas, sabe? Sim. Com certeza. Eu vejo isso e reconhecer tudo isso é incrível, velho. É muito massa estar aqui vendo, né? Eu nunca vivenciei, assim, trabalhar com vocês, mas trabalhei em outros projetos, Sim. não com Vanessa, mas com Dri. E é realmente tudo isso, sabe? Eu não tô falando isso porque eu sou amiga de Dri, não. Eu tô falando porque eu realmente digo que quando a gente para, né, pra olhar a qualidade do serviço e se permitir dizer assim, eu trabalhei assim, mas eu não vou trabalhar assim pro resto da minha vida, não. Eu vou produzir e vou produzir melhor, eu vou aumentar o meu nível, eu vou me permitir produzir algo. E às vezes foi até meio que, assim, pela narrativa, foi até meio que automático, né? Tipo, quando vocês viram, já era aquilo tudo, e Sim. era aquilo tudo com excelência, com precisão, Sim. com propósito, com valores. E às vezes tem gente que tá nessa caminhada e não consegue fazer nem 5% do que vocês Pois é. fizeram. Exato. Pois Eu acho é. que tem uma coisa que separa muito, assim, esse lance do trabalhar por amor também
Sim. Existe um momento que é um investimento na sua carreira, nas suas vivências, nas suas experiências. Mas chega uma hora que você já tem um know-how. Então, não dá para ficar também toda hora na brodagem. Lógico que tem casos e casos. Isso. Mas, assim, se você vê uma pessoa que pode pagar, cobre. Com certeza. Sabe? Ah, não, eu vou te dar, sei lá, uma marca, sei lá, uma grande empresa, um grande evento, né? Não vamos citar nomes, mas, pô, a galera tem condições de pagar, vai pagar. Quem não tem, a gente faz de graça para quem não pode pagar. Para quem pode, paga o que tu pode pagar. Com certeza. Também não vamos entrar nesse mérito da sobre superexploração, né? Um amadurecimento profissional, né? Exatamente. Que a gente precisa ter. E eu quero muito, inclusive, ter um dia grana o suficiente para pagar todo mundo, inclusive que esteve comigo desde o começo, porque tem uma galera, eu digo Vanessa, Moab, tem Júlia Cis, tem Piri, né, Vinícius Rodrigues, Simon, Nil Oliveira, tem uma galera, tem Júlio Santos, tem, enfim, tem uma galera, Bruna que também entrou há pouco tempo, enfim, tem uma galera, né, que tá comigo desde o comigo e doa e quer fazer aquele rolê acontecer com amor e excelência. Porque não é só por... Tipo, a gente faz por amor, mas a gente faz porque acredita, porque a gente gosta, a gente quer ver o negócio acontecer e a gente quer produtor e produtora. Produtora, principalmente, né? Que tá nesse lugar de poder, de querer fazer o negócio acontecer da melhor forma possível, né? A gente quer que seja uma entrega de uma forma que a galera olhe, o público olhe e diga, porra, que gostoso estar aqui. Com certeza. Né? A gente quer isso, a gente quer que a equipe esteja confortável, a gente quer que o público esteja confortável e os artistas, né? Porque tem gente que fala, mas não é pra estar assim, nessa coisinha com o artista. Mas não, é sim, porque, tipo... O cara que tá fazendo ele tá fazendo pô, ele é o chamariz do pois evento. Assim. Eu quero que todo mundo esteja feliz, confortável. Sempre foi algo que eu sempre falei, gente, eu quero que todo mundo aqui, que a menina ali, que tá limpando ali, fazendo o serviço dela, ela, se a gente puder separar uma comida aqui, se sobrar, a gente primeiro dá pra equipe que tá trabalhando aqui. E depois a gente resolve entre a gente, todo mundo levar a comida pra casa, todo mundo ia pra feira. Nunca faltou, nunca faltou. Quero os apoios. Sobrou muito. Minha mãe fazia os cuscuz lá e tal. Aí eu fazia, maninha, faz um almoço. Tipo, bandas chegaram a almoçar lá no Alternativa Preta. Que eu dizia, manhã, por favor, a galera vai chegar lá pra passar som meio-dia. Quero fazer uma comida pra minha equipe e pra todo mundo que tá lá. E as bandas comendo lá. Uma vez, Dartelli, um amigo meu, olhou pra minha cara e falou, um dia que tinha almoço aqui, eu nunca cheguei pra passar um som e ter um almoço pra mim. Mas, tipo, de ter essa preocupação. E, tipo, eu sempre tentei conseguir o máximo de apoio possível. Os apoios que vieram de... Ajudaram bastante, a gente fez acontecer e foi massa. E eu acho que todo mundo saiu muito confortável, assim. Fico triste de não ter pago a galera, porque não tinha grana, mas todo mundo sabia desde o começo. Eu mostrava a receita, eu mostrava tudo, pra todo mundo entender que, tipo, gente, isso daqui, às vezes, o evento nem se pagava. Muitas vezes. A maioria das vezes, na verdade. Era por amor. O estilista chegava e fazia, vamos, tá data aqui livre. Eles vão fazia, vamos olhar a receita. Quando olhava, gente. E às vezes ainda o que sobrava, porque a gente tentava dividir pra banda. Tipo, às vezes era 50. Pelo menos pra pagar o Uber. Pelo menos pagar o Uber. Uhum. Mas eu acho que é isso. Mas sempre foi com essa coisa, né? De querer e gostar e acreditar e tudo mais. E, enfim. Eu acho que... Acho não, eu tenho uma certeza, né? Porque eu venho também de um pouco dessa vivência, desse underground, de viver dessa cultura popular, do hip hop. Não tenho muito contato com a questão do rock, mas não é só por amor, não é no dinheiro, né, em si, é quando a gente está vivendo ali o conhecimento, né? Porque uma das outras pautas que eu tinha apresentado aqui era que o Alternativa Preta é um potencializador de artistas e profissionais. Então, muitas vezes você tá, como eu comentei, você tá vivendo ali aquele projeto, aquela empresa, aquela produtora, mas você tá sufocado, você não tem perspectiva de crescimento profissional. E só do fato de você... Eu sou uma pessoa muito... Eu venho do simples, sabe? Eu sou de origem humilde e tal. Então, ter o que comer, pra mim, é incrível.
E a gente sabe que o trabalho da gente sofre de uma precarização muito grande, que às vezes não tem água pra gente beber. Só que aí você ir trabalhar em um local que você é bem recebido, bem tratado, tá tudo organizado, tem uma pré-produção incrível, com pessoas incríveis que chegam a se tornar seus amigos. E sobra comida, você não passa, sabe? Às vezes você fala assim, isso aqui se pagou, não precisou nem entrar nada no meu Pix, na minha conta, sabe? Isso E é às massa. vezes você faz trabalho que paga 10 conto pra você, que a gente sabe que às vezes a gente tem um mês que a gente fatura 10, 15 mil em nome de Jesus. Multiplica, né, Senhor? Uma produção que paga... Multiplica. E chega rápido, né? Porque que não também demora tem 4 isso. meses. 4, 5, 6, E às vezes 7, você faz uma produção que é 10, 15, 27, 5 mil e não se paga. Porque a gente paga. sofreu emocionalmente, profissionalmente, Custou muito esse mentalmente. valor, né? E às vezes não é 7 mil, a gente não vai 7 mil vezes. Atravessamentos e tudo mais, né? Porque acontece muito isso, né? Muito. E vocês serem esse potencializador, essa alternativa serem um potencializador de profissionais é incrível, porque não é todo projeto que é assim. Vocês têm Não é, consciência disso. Já que você mencionou, né, meus títulos, né? Eu sou um pouco estudiosinha, assim. Ela é. E uma das minhas especializações é em gestão cultural. Sim. E aí, na minha pesquisa do trabalho de conclusão de curso dessa especialização, que eu fiz no Itaú Cultural em São Paulo, eu encontrei um dado que mostrou que durante um período pré e pandemia, o setor cultural ele movimentou mais recursos, mais dinheiro do que o setor automobilístico, por exemplo. Sim. Então, assim, o PIB da cultura, ele tá Isso. pau a pau com o dos veículos, que é um negócio que todo mundo tem em todo canto, sabe? Isso. E aí, uma outra dimensão também, pensando esses meus estudos, foram as práticas antirracistas dentro da produção cultural. Porque, por exemplo, você trouxe um dado muito relevante, que é o alimento. Sim. Mas, às vezes, indo para um outro lugar, um critério de exclusão são as burocracias dos editais. Sim. Como é que eu vou pedir que um cara que está lá, que é um mestre de cultura popular, por exemplo, ele saiba pegar as 3 últimas notas com os pagamentos dele para chegar numa média de que um ente público vai... Sabe assim, então, esse fator racial, ele também é um critério de exclusão. E aí, por isso que eu disse da alternativa preta enquanto propósito. Sim. Porque é algo que democratiza a nossa ocupação dentro desse meio, que é bastante excludente. Eu sou estudiosinha, como eu digo, porque eu gosto de chegar. E eu não quero chegar meia boca, assim. Eu posso não saber falar sobre tudo. Mas o que eu sei falar, eu tenho propriedade para falar e eu peço que as pessoas respeitem o meu conhecimento. Sim. Por isso que, assim, eu não gosto da carteirada do título, mas a gente que é mulher, a gente que é preta, a gente é muito invalidada nas nossas coisas. Sim. E, sobretudo, no meio underground, a gente tá vendo essas questões envolvendo as violências contra a mulher e, às vezes, a violência ela é muito sutil. Então, se a gente não se impuser num palco, se a gente não se impuser num camarim, se a gente não se impuser numa palestra, numa coisa que seja, o sistema vem e consome a gente, porque o sistema é assim. Entende? Então, reforço esse papel da Alternativa Preta como lugar de potencializar a gente e se a gente vier para ficar, vai sair mais não. Tá incomodado, pega o bacon. Com certeza. Entendesse? Com Nessa certeza. perspectiva. É sobre isso. Uma vez, eu vou contar um negocinho Pode aqui. contar. Não vou citar nomes. Pode contar. Mas, tipo, Pode quando a contar. gente fala sobre o machismo e o racismo Sim. nesse meio, né? Da produção e que rola muito. Não vou dizer nem que festival foi. É Mas, melhor, contar né? não, Porque vai que contar alguém não. vê, Vai, Pois junta é. os... Mas eu era coordenadora de backstage Sim. no rolê. Eu tava fazendo coordenação de backstage. Ela é a coordenadora. E aí, a partir do momento que eu sou a coordenadora e muitas coisas é comigo ali. Todo mundo sabe. E aí, o que aconteceu? Eu tava com as pulseiras contadas para todo o rolê de todas as bandas. As bandas que vinham com as suas esposas, que tem banda que vem com suas esposas e tudo mais, e são bandas maiores e tudo mais. Não tem como dizer, você só vai pro front, né? Vai, esposa de fulano, vai lá pra frente. Tu não vai entrar aqui, não. Não posso fazer isso. Com certeza, né? Tava Ia com acabar sua o equipe. show e acabar o casamento. Pois é. Sua equipe técnica, tal. E eu separar todas, né, direitinho, por banda. Sim. Nesse dia foi banda pra caramba. Eu imagino. Tudo aqui. E aí, uma pessoa acima de mim, um cara, um rapaz, um homem, né? Um ser humano. Um ser humano, né? Chegou, disse que não ia me dar as pulseiras e que ele ia perguntar a cada produtor
se era aquela quantidade mesmo. Tipo, ele atravessou meu processo, me desrespeitou e foi fazer isso. Minha gente, eu quase peguei minhas coisas e fui embora. Sendo que eu sou uma profissional e eu não vou abandonar o seu posto meu assim. posto de trabalho. Mas, tipo, isso me incomodou de uma forma que, tipo, velho, eu não faço mais esse tipo de coisa. Porque é um desrespeito total de você pegar e... Não. Eu sou a coordenadora de backstage. Se eu tô aqui... tô aqui. Eu que entrei em contato com todos os artistas desde o começo. Eu vou fazer o quê? Eu vou vender a pulseira? Por que tu vai me atravessar desse jeito? Entendesse? Tipo, eu achei uma falta de respeito. E aí, preconceito. muitos deles me chamaram de emocionada por conta disso, né? Porque, tipo, eu não disse que ia embora, porque eu fiquei muito invocada. Eu fiquei, como diz minha mãe, envenenada. Envenenada. Eu fiquei tipo, minha gente, como é que pode? É uma falta de respeito com a profissional que tá ali. E pessoa. Com o teu trabalho, com o meu trabalho, tempo, com o meu tempo, de tudo. Então, assim... Acontece cada coisinha nesse meio da produção. Só que a gente continua porque a gente ama, porque a gente acredita e porque a gente não vai desistir. E a gente vai ocupar e a gente vai continuar fazendo. E a gente tem que abrir caminhos para quem vem depois da gente, né? Se a gente desistir, quem vier na sequência vai desistir também, não é isso que a gente quer. E quem faz esse tipo de coisa... Pode parecer que faz, ou pode querer parecer que faz de uma forma de, eita, eu não percebi que eu tava te atravessando. É mentira. Não, sabe É mentira. Sim. As pessoas, muitas das vezes, veem que você é mais capacitada, que você é mais desenrolada, que você é envenenada mesmo, que você faz e acontece. E as pessoas não têm o sangue, não têm o valor, não têm... Não vou dizer nem capacidade, porque capacidade, a pessoa estuda, faz alguma coisa, faz capacitação, busca e consegue. Mas tem coisa que só você é. Você só é você. A sua autenticidade incomoda. Entendeu? Então tem que ter com certeza, do mesmo jeito que a gente chega aqui e admira a Alternativa Preta, admira as profissionais que vocês são, tem gente que se incomoda. E foi uma pauta que eu trouxe há alguns podcasts atrás. A gente vai falar, a gente vai existir, a gente vai trabalhar e a gente vai incomodar. É porque quando a gente ocupa, a gente tira o espaço de alguém que estava lá, às vezes, como você falou, né? Por uma questão de conhecimento, de indicações. Então, se essa pessoa que estava lá fazendo um trabalho mediano, para não dizer medíocre, porque estava dentro de um circuito que colocou ele ali, quando a gente chega com o nosso trabalho de excelência, a gente tira essa pessoa do lugar. Sim. E aí ela vai se incomodar. Com certeza. Entendeu? A dinâmica que eu entendo é essa. Sim, com certeza. Eu não tenho formação nenhuma, a não ser os cursos da Examp e tudo mais, mas a vida, ela, tipo... foi me ensinando e me mostrando na tora. E eu não tinha muito tempo para ficar perdendo, não. Era isso. E hoje, assim, né? Graças a Oxalá, eu estou aqui, né? Participando desse podcast, tipo, trabalhando com várias bandas massa. Claro que não é fácil esse meio da produção e tudo mais. A gente sabe como é, como funciona, como é difícil. Às vezes você fica ali, você... né? Tem gente que não acolhe, mas tem gente que acolhe pra caramba, né? Então... Mas sendo que... Pô, ver a nossa trajetória, ver tudo que o Alternativa Preta passou, que eu passei, que Vanessa passou. Porque a gente não tá aqui, ela tá muito mais tempo que eu, né? No rolê. Eu tenho 28. Tu tá com... Eu tô Eu tenho 43. Acho que 20 só de cultura. 20 só de cultura. Então, tipo, eu aprendo diariamente com ela, eu aprendo diariamente com o Júlio, eu aprendo diariamente com o Nil, né? Tipo, muitas coisas elas me seguram também, pra segurar a língua, pra... né? Bruna também, a gente já chegou a montar a Casa Alternativa Preta, né? Tô saindo dela, saí agora, né? Tá realocando. Tô realocando as coisas. Saindo não, realocando. E tal, mas foi... Escreveu o projeto com a gente também, tipo, né? Fez vários rolês, mas assim, gente, é muita coisa. Coisa. Você vai fazendo, né? Eu tenho só Alternativa Preta, trabalho para Estelita Produções, para JS, trabalho com vários artistas, faço festival, faço Coquetel Molotov, trabalhei na Aquatune Produções, Lene Ferreira, né? Através da... Veja, a Aquatune Produções, trabalhei para a Lene Ferreira mais de 2 anos, o Bione, tudinho. Aí depois ela me indicou para o Coquetel Molotov, fiz o Coquetel Molotov, trabalhei... Os 2 primeiros anos, um ano conheci Monique Dardenne e depois a Cláudia, né? Cláudia CF, conheci ela. E aí, através delas, fui pro WMA em São Paulo.
Veja, como são as conexões, né? Uma coisa puxando a outra. Fui fazer e esse ano vou fazer de novo, tipo. Axé. E você vai ali, né? Comunicação e o jeito que você trata Exato. o outro. Como se o jeito Essa que você diplomacia movimenta. também Pois necessário para véi. poder circular, né? Isso. Porque se a gente for muito passivo ou muito também, Isso. né, afrontoso demais, fora de contexto, a gente perde um pouco esse trânsito que Dri tá tendo, né, agora, por exemplo. E faz parte do seu processo profissional, né? Aqui eu preciso ser mais ativo, aqui eu preciso ser mais reativo. Só que nunca reativo a ponto de alguém deixar se atravessar a você, né? Sim. Acho que algo que você trouxe muito bem é que a gente estuda e tal, e que ela... Ah, não, porque eu não tenho curso, mas você é alguém ali. Você Pois tem uma... é. E tem os saberes da vida, né? Ela tem uma Que é credibilidade às verdade vezes que não tem certa. certa. Mas não é algo que eu não quero fazer. Sim, Com certeza. mas a Eu dinâmica quero. Permite que você faça algumas coisas em alguns Eu até momentos, comecei né? a fazer, tu lembra? Foi Deu uma, naquele curso da que eu não pode falar, pode não sei, não pode. Que aqui começou horroroso, tipo, péssimo, aí eu parei. Mas é isso. Gente, eu amo isso aqui. Ela tava rindo ali. Gente, ela tava rindo e eu disse, a risada dela é muito massa, né? Ela tem que rir. Ela vai cortar, vai postar. Na moral. Muito Mas bom, é porque muito bom. é foda que... Não vai cortar. Ah, tá, não corta não, porque ela rindo é muito viu? bom. É ruim. Tem hora que a gente fala o curso e fala, é muito Aí eu ruim. disse, caramba, vamos, quando eu ia mostrar pra mãe e minha avó, porque o resto não importa, mas eu mostro a minha avó e minha mãe. E porque, tipo, você fica com aquela, né, de dar aquela coisa, poxa, duas mulheres pretas ali, que me criou, principalmente minha avó, tá bem velhinha, 89 anos, naquele rolê, aí eu faço, poxa, que... Aí quando eu vi, eu disse, rapaz... Não, a vida tá me mostrando melhor mesmo, a produção. Depois um dia eu produzi rolê. A minha mãe fez faculdade agora, depois que meus filhos, netos dela, já eram, tipo, crianças grandes, assim. Sim. Cada coisa tem seu tempo. Sim. Não Com certeza. Ficar se cobrando pra fazer Não, feedback, não, acho filho, não. furada dessa. Mas essas furadas que você vai ali, você faz. É. Nossa, eu vou fazer. Depois você faz. Que negocinho horrível. Então, eu tava aqui, né, ouvindo e lendo. Quando eu digo que eu pego o currículo de vocês pra estudar, é muito massa. Eu sinto que eu tô estudando algo mesmo. E aí, como eu vim um pouco dessa questão da graduação, Sim. aí eu olhei o currículo de Vanessa, desculpa. É porque eu tô com as palavras de Natasha. Natasha, um beijo, que tava no podcast 2. Que ela falou algo muito importante, assim, já daqui a pouco eu trago. Mas voltando pro raciocínio de Vanessa... e Vanessa chegar aqui e falar com propriedade, falar eu estudo porque eu sinto que eu preciso e que eu gosto disso. E que gosta mesmo. Tem uma parte que a gente gosta, tem uma parte que a gente fica, meu Deus, eu quero estudar nunca mais na minha menina. vida. Mas tem hora que a gente fica, isso eu preciso e eu gosto, mas tem hora que a gente... Dá uma canseira. Dá uma canseira, faz né? parte. E aí, é muito massa pra mim. Eu olho, tipo, com admiração, de verdade. Eu digo, tipo, poxa, quando você trouxe de novo, que quando você tá fazendo, você tá acontecendo, tá evoluindo, você abre caminhos pra outras pessoas. Eu olho e digo assim, eu, tipo, já me organizo, vou fazer meu mestrado também. E eu luto muito pra não fazer um mestrado em gestão. Só que eu olho assim, olho pro lado, eu olho pro outro. Tem um amigo meu muito próximo que a gente tá junto, produzindo. Bem dessa dinâmica de vocês, assim, de chegar, ir pra casa um do outro, produzir, editar. E aí ele olha pra mim assim e fala, mulher, tu vai ter que fazer uma pós em gestão. Não tem, eu digo assim, amigo, eu tô cansada, eu não quero gerir nada, não. Mas ele diz, você não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então, é realmente abrir caminhos, né? Se movimentar. A gente sempre grava podcast na segunda-feira, hoje é terça, assim, mas geralmente é nas segundas, que é muito um dia de movimento, né? De iniciação e de fazer acontecer. E todo essa significativa, assim, de ser atravessada, de passar por nuances, né, que traz do mercado, da vivência de vocês de machismo e racismo, né? Eu lembro, eu vim com uma fala na cabeça, assim, parafraseando a Júlia Costa, né? Que ela tem um Poetas no Topo, Poetisas no Topo, se não me engano. Não parafraseando 100%, mas tem uma hora um trecho da música que ela fala, né? Se hip hop é sobre igualdade, se isso que vocês fazem, esse trabalho, essa produção que vocês fazem é sobre igualdade, isso que você fez nunca foi hip hop, nunca foi música, nunca foi produção de verdade, né? Então, a gente vem com diversas produções que se dizem que são, e é uma falsa, assim, né?
não é 100% verdade, né? Então, quando vocês trazem essa essência verdadeira, que potencializa, que abre caminhos, é muito gratificante e potencializador. É isso que realmente é. E é muito bonito. Eu admiro bastante. Bastante. Eu acho massa tu trazer essa dimensão de Júlia Costa, porque é mais uma mulher negra também super jovem, que já fez história, assim, na música, né? Não só no hip hop, mas na música brasileira. E pegando esse gancho, assim, dos encontros também, eu acredito muito nesse rolê do encontro. Porque, por exemplo, Dri vem da prática, da lenha ali, da mola, nos eventos, nos festivais, nos backstages e tal. E agora está transitando para buscar estudos e outro rolê. Eu já sou o contrário. Eu vim de uma formação acadêmica, vim de experiência de gestão mesmo, assim, de liderar equipes. E aí, eu aprendo muito com ela nesse sentido. Porque a vivência que ela tem de trabalho... Nesse trabalho de campo, vamos dizer assim, eu sou apenas uma camponesa, entendeu? Então não tem como dizer, Vanessa é isso, ou aquilo, porque a gente se complementa nos nossos conhecimentos e nas nossas potências também. Tipo, que falta numa, tem na outra. E por isso que eu acho que o nosso trampo dá tão bem, com né? certeza. Porque tá fluindo também por isso, porque a gente tem também outras mulheres de referência, como foi citada aqui a própria Júlia, do Case, né? Aquela dos festivais e tal. Eu penso muito nisso. Eu penso pra caramba também. E, sinceramente, assim, tô indo em busca de outras coisas e tal. E eu quero mudar totalmente o jogo, sabe? Eu quero mudar de verdade. Eu quero construir minhas coisas lá, continuar com quero fazer história lá com o João, com a Escrota, com o Bayside e tudo mais. E a gente tem vários trampos lá, que é um trampo muito massa que eu trabalho. E também quero lutar pela alternativa preta. Com certeza. Mudar esse jogo pra gente poder lançar umas oficinas pra galera de periferia, pra mais mulheres, pra mulheres se movimentar, pra aprender, né, esse ramo de produção e tudo mais, com ética, com respeito, né? Porque é importante a gente ter esse respeito nos backstage e tudo mais. Eu quero lançar também oficinas de palco, de direção, de booking, né? Que eu quero muito lançar uma oficina de turnê com algumas pessoas que eu já penso em chamar e tudo mais, né? E eu sempre falo a gente sempre quando escreve edital, né? A gente passou, inclusive, na primeira fase agora da PENAB. Espero que role de verdade, né? Vamos acreditar aí pra você. Porque, tipo, meu irmão... Passar vai ser muito massa, né? Porque a gente vai vir aí com umas oficinas diferentes também que quero trazer. E quero muito que a gente possa fazer um festival na rua, nas ruas, em outros estados, em outros lugares. Pra, tipo, que a gente consiga pelo menos o mínimo pra poder pagar toda a produção, pagar os artistas e fazer acontecer e movimentar, né? Eu acho que o Alternativa Preta, eu acredito que ele é muito... É o projeto que idealizei, que eu... montei com uma galera massa, que se não fosse essa galera... Se não fosse Vanessa, se não fosse Júlia, se não fosse Nil, se não fosse Pires, se não fosse Simon, se não fosse Ignis... Se fosse essa galera, Júlio, Berno, meu irmão, já passou muita gente. Eu não teria conseguido fazer isso sozinha, porque a gente não se movimenta sozinha. A gente se movimenta puxando o outro, né? Eu, quando soube da oportunidade de São Paulo, minha ideia era, eu queria levar todo mundo. Eu ainda tentei patrocínio, eu dizia... Não. Mas a minha vontade, ela já tinha São Paulo. Eu sou meio preconceituosa, mas assim, em questão dinheiro... Mas o lance de São Paulo, por exemplo, uma ideia como essa que Dri tem em termos de formação no campo musical e cultural e do underground, São Paulo é o lugar. Eu vi show da Cripta, do Crismo, de graça no Sesc. Onde que o Sesc Pernambuco ia receber uma banda de death metal cantando inglês, acesso gratuito ou a 10 conto. Entende? Então tem lugares que pra gente levar, seja a Alternativa Preta, seja as nossas ideias, precisa sair da zona de conforto pra ir expandir e voltar com mais aporte, né? Verdade. E eu tô indo movimentar lá pra poder movimentar aqui os meus e as minhas e a minha galera mesmo, e assim, a produtora e as bandas que eu trabalho daqui também. Porque além de eu trabalhar com Estelita Produções e com o João, eu tenho as bandas do Alternativa Preta. Então, tipo, quero muito poder levar todas pra lá, ir pra outros lugares e poder movimentar mesmo, tanto produção quanto, né? Não vou deixar de vir fazer outros festivais. Claro, Coquetel Molotov e tudo tá aí. Abre o porró, continuo nessas produções. Vou continuar voltando para fazer essas produções. Menos carnaval.
Carnaval Ela só com fechou banda. a agenda, ela foi pro... Carnaval volto com bandas. Vai. Bandas de lá, bandas de aqui, bandas de lá, mas é algo que... Tá tudo bem. É Isso. Então, é tudo isso. É bem. nível de maturidade. É, Você profissional. precisa passar por algumas coisas pra dizer, não quero trabalhar quero, no poder quero. público, né? Não quero trabalhar Não no poder quero, público, tipo, por e exemplo. posso até trabalhar de outras formas, mas com editais passados que a gente precisa ir lá ver. Ai, vamos conversar. Ai, Mas é lindo. isso, porque eu gosto... Enfim, gosto de fazer as coisas com excelência e com organização que nem sempre vão Isso. me atender da forma que eu imagino e penso, né? Eu, acostumada com várias coisas, de documentações e tudo mais, e festivais grandes, né? Eu sou chata. Eu gosto das coisinhas. Quando atravessa e quando criteriosa. sai do meu... Sabe? Pro organograma, Aí eu né? fico meio agoniada. Porque eu Você já sou cri- agoniada, vice. Eu sou agoniadinha aqui só. Não é pouco, não. Eu sou muito. Não, sou mas não é muito, assim. eu sou Você é estressada. criteriosa. Sou, mas eu sou agoniada. Exigente. Ela é Eu agoniada. sou agoniadinha. agoniadinha. Ela Eu sou é exigente e agoniada. É Eu coisas sou- é. que só Pernambuco sabe. Eita, só isso daqui Recife deu sabe. errado. Eu fico... Ei. Ela se desespera logo. mas eu fico logo louca. tudo na Com calma se certeza. Mas faz resolve. parte, né? E a gente, eu acho que o Vivendo de Produção, ele conversa muito com a Alternativa, porque existe, assim, uma organização no backstage por trás do Vivendo de Produção, e inicialmente organizado por Paulo Chagas. Um beijo, um abraço, que ele está aqui nos ajudando, nos auxiliando, nos dirigindo, né? E a gente tem essas conversas, tem esse diálogo de dizer, vamos se encontrar tal dia, vamos almoçar, vamos produzir isso. E eu disse para Paulo, estou estudando, conversei com as meninas agora há pouco também, gente, estou estudando, estou me organizando, mas eu me sinto que eu me auto-saboto muito, que às vezes eu escrevo um edital todinho e eu não envio. O quê? Ai, eu ia não, chorar. faz o seguinte, quando tu acontecer um negócio desse que tu não mandar, tu liga pra mim que eu vou dizer, ô menina, Te orienta. tu é maluca? Porque o trabalho foi feito, tu só tem Caramba. que submeter. E às vezes eu tô sozinha, sabe? A gente tem Não, essa liga pra sensação gente, que tá pega meu sozinha. número. E aí a gente, o Vivendo de Produção chega na minha vida assim, os processos, as amizades, os profissionais chegam, Sim. Camila, tu tá doida, é? Tu tá doida, é assim. E as coisas assim, tem um amigo meu, já comentei dele, comento de novo, tá agora, um abraço, tá agora Simões, que tá mestrando em administração agora na Federal. E ele chega pra mim e disse, amigo, muito obrigada, porque eu consegui enviar um edital. Consegui enviar um edital, já é uma grande, uma grande vitória, né? Sim. E aí, essa coisa do sonhar, de sonhar conjunto, porque potencializa e faz acontecer, conversa Sim. muito com o Vivendo de Produção, com a Alternativa, acho que com alguns profissionais que às vezes se sentem sozinhos, sozinhas, né? Como a gente tá aqui nesse protagonismo feminino, e às vezes a gente se sente sozinho e quando vê a gente é uma amizade, é um propósito Cria um laço, que né? cria um laço Ah. que faz acontecer mesmo, sabe? Às vezes não é só aquele, vou trabalhar, me matar de trabalhar. Não. Mas acontece. E eu acho muito interessante uma fala que vocês duas tiveram, né? Vanessa um pouco antes, Dri um pouco depois, mas se casa perfeitamente, que é tudo isso é um sonho, é um projeto que você faz, que acontece, mas que é com excelência e organizado. O que muitas vezes acho que existe um estereótipo no mercado de por ser underground, de por ser cultura popular, como a gente comentou. Van tem essa vivência de cultura popular, tem essa vivência de cultura underground e rock, e as duas têm também com rock e tal, que se entrelaça muito nesses ambientes que são de cultura popular e underground, de ser desorganizado e por isso não gera capital. Mas a gente sabe que a cultura popular é organizada, ela é potência e gera um capital, como você bem comentou agora, para quem está aí assistindo de casa. Vanessa trazer para a gente aqui esse dado de que o setor de cultura é ali alinhado ou até mais, e a gente sabe que é um pouco bem mais assim, Sim. do jeito que a gente está vivendo em questão de política e economia. Sim. A economia criativa tá lado a lado ali com o automobilístico, a gente que vive no país que a gente vive, que é majoritariamente produzido, as linhas de produção são por meios rodoviários e automobilísticos. Isso é de muito dinheiro, gente. Sabe, o pessoal aí de casa que está assistindo esse episódio, é da gente falar de bilhões, sabe? E assim, a questão do automobilístico ser muito valorizado e a cultura não, é de uma discrepância sem limites. E aí é quando a gente estuda, produz, se junta e faz esse ato político, né? Faz essa revolução de dizer, gente, a cultural está aqui existindo e fazendo tanto quanto dinheiro quanto os outros meios de produção do Brasil.
sabe? Então é muito rico, né, tudo isso que vocês fazem, que isso que vocês produzem, principalmente de chegar aqui e reafirmar que o underground é cultura popular. O meio da cultura é organizado, tem excelência, tem profissionais de excelências e tem Alternativa Preta, tem Vanessa e tem Dri existindo e fazendo, produzindo e gerando renda, né, gerando profissionais e gerando tudo isso. Agora tem uma né, coisinha que a gente tem que falar, né? Sim. Sobre a cena, assim, Sim. que... Irmão, velho, vocês, produtores, músicos, artistas e tudo mais, cheguem lá nos eventos undergrounds que a galera tá fazendo, Estelita, Darkside, compra o ingresso pra ver o teu amigo tocar. Compra o ingresso. Né? Porque isso é importante, Com né? certeza, tem profissionais A ali. gente sabe, porque... Meu irmão, são vários profissionais. São uma galera que tá tentando viver, reviver, fazer acontecer, né? Então, tipo, tem o Recife Extreme, tem agora o Recife Mosh Trip, né? Que tá rolando há um tempo também. Enfim, tem o Darkside, que tá fazendo o Darkside Solidário, né? E, tipo, às vezes você vai ali, né? O Darkside compra o tem ingresso. estúdio, casa de show. Né? Às vezes o ingresso... Vários serviços, né? Que é... A gente gosta bastante. Mas aqui eu e Vanessa trabalham juntos, fazendo a terapia. E as duas gostam de metal, gostam de death metal, deathcore, de grind, enfim, de trash, De gosta de tudo, tudo. de E aí coisas a gente- agoniadas. Música agoniada. Música agoniada, gostei. Qual é o seu estilo musical preferido? Música agoniada. Música agoniada. Paulinho gosta também. Música agoniada. Death- Música agoniada é um death, é um black, é um trash. Isso. E música Tem um agoniada. hardcore, enfim. E tem muita banda massa aqui em Recife, né? Muita banda foda. Então, assim, Isso. porra, se... Eita. Não tem problema, não. Eu não consigo, minha boca é É mais suja. forte do que é. A gente é assim. Então, assim, tem muita banda massa. Sim. E tem locais massas, né? Que precisam ser movimentados. E precisa gerar grana Sim. pra continuar Isso. vivendo. Então, assim, cheguem lá, velho. Custa nada. É. O A ingresso galera 10, quer que 15, vá 20. pro show dele, mas não quer pagar para show do outro. Tem assim. isso também, né? O amiguinho quer tocar, mas não vai Mas no não vai no que o amiguinho evento do toca, produtor. né? Ou Isso não inf- vai... Isso enfraquece Né? muito, porque eu acho que é muito por um tempo, assim, até a gente conseguir dizer, ó, rendeu. É. Puf. E não rende de uma noite pro dia, rende Isso. com um processo, né? Isso. Rende com um processo e a gente tem que ter maturidade profissional de novo pra entender que é um processo. É um processo. Eu sou uma pessoa muito imediatista, pauta de terapia, isso aqui, tá? Tô falando aqui bem íntima, pauta de terapia. Eu sou uma pessoa muito imediatista, então eu acho que eu fiz isso aqui hoje, tem que render amanhã. E a gente sabe que não é assim, principalmente Não no é. mercado de trabalho. Não é. Né? Sim, Tu- mas é a questão do nosso tempo. Assim, eu não digo nem que é Isso. sua, é do nosso tempo e dessa do geração. capitalismo, né? Dessa- Olha, Do militando. capitalismo, né? Essa, Elas assim, eu não militam mesmo, Ela né? milita mesmo. E assim, às vezes eu vejo, eu não consumo tanto do rock, não vou mentir. Eu passei a consumir um pouco do rock assim, depois que eu comecei a trabalhar com cultura. Mas eu sempre gosto muito do brega. E aí a gente vê, e do hip hop, né? Eu trabalho com pajé, com algumas pessoas assim, do hip hop, em alguns eventos e tal. E a gente sente essa carência, sabe, da alta excelência, da pré-produção bem alinhada, de mulheres no hip hop em Recife, sabe? E também do brega funk, assim, nunca cheguei a trabalhar propriamente com brega funk, mas felizmente consumo muito. E a gente vê que é algo que acaba se reproduzindo, né? Reproduz com o mercado do underground do rock, do brega, do hip hop, aonde tudo que é produzido, acho que é basicamente até aqui no Nordeste mesmo, é desvalorizado. Sim, Né? sim. O mercado, ele pega essa coisa, não, é rock, mas tem que ser rock lá, o pessoal que tá fazendo em São Paulo. Não pode ser o rock de Minas, não pode ser o hip hop de Minas, não pode ser o brega funk. O brega, ele é massa, ele é legal, só que aí quando vem da periferia de Recife, ele não é valorizado. É só começa a ser valorizado quando o pessoal da elite começa a gostar do consumir, brega, né? Tipo, a gente tem que padronizar tudo para que a elite goste, porque quando a elite começar a gostar, aí faz sentido pro mercado, não é assim. Não é E aí Você falou- todo esse processo que a gente trabalha é massa, porque a gente diz assim, ó, a gente tá produzindo, vem da periferia, vem de pessoas pretas, vem de mulheres, e faz sentido e gera renda assim. Esse sabe? lance que você falou, assim, juntando a questão da aquisição dos conhecimentos, seja por estudo, seja por vivência. Sim. E aí me recordei de uma questão bem recente, falando do brega funk especificamente, né? Que não é um meio que eu consumo, enfim, não conheço muito, mas por essa profissional da cultura acaba acompanhando algumas coisas. Com certeza. E aí houve recentemente uma polêmica envolvendo um cantor famoso.
Cantores famosos, descubra qual. Descubra qual. No que diz respeito à forma como ele remunerava algumas pessoas de um determinado setor do seu corpo de equipe, né? E aí a questão foi, se esses profissionais tivessem o conhecimento de que não só é o like, a visualização que esse artista famoso vai dar para ele, que traz dignidade para o trabalho dele, se eles tivessem esse conhecimento, essa polêmica nem existiria, porque o cara tá aí ganhando bilhões. Eu acho que em termos de expressão cultural pernambucanense, o brega funk é quem mais movimenta, nem tá falando de audiovisual, porque é uma outra esfera. Com certeza. Mas o brega funk, em termos de música, é o que mais movimenta dinheiro, porque todo mundo tá fazendo brega funk, que ele tá ganhando dinheiro com brega funk. Com certeza. E o cara ainda se achou tranquilo de não remunerar precariamente. Não, mas peraí, pô, trabalha com fulano de tal. Isso. Tu não quer mais o quê? Tá Isso, entendendo? Então, com o certeza. conhecimento é que vai dizer, eu quero remuneração digna, cara. Tu construiu uma mansão, me dá uma coisa proporcional aí, sabe? Com certeza. E aí, foge um pouquinho assim, Sim. mas aí a gente fala, tipo, o mercado, tipo, a gente tem que estar... Não a gente, eu digo enquanto do outro lado de ser mal remunerado, entre aspas. Sim. Mas a gente acaba se submetendo a certas coisas, né? Porque a gente não está sendo remunerada corretamente. Sim. Mas acho que faz parte, parte e a gente da tá próxima. aqui para mudar essa narrativa, né? Uma coisa que a gente queria trazer muito aqui, né, mediante toda essa vivência de vocês, Vanessa, como uma profissional que vem da academia, que vem de pós, vem do mestrado, que é mestra, né? Que tem uma vivência com cultura popular. Agora, ela é mestra, Vanessa é mestra, é uma mestra. Poderosíssima. Mas, assim, mestra Meu Deus do céu. Quando for colocar lá, tu coloca mestre. Não bote não. Por favor. O Vanessa, desculpa. de Mas boa. é porque, assim, é uma coisa de se admirar mesmo a profissional que você é. E Dri também, uma profissional desde os... Vocês escutaram aqui Dri dizendo desde os 15 anos ela tá nessa luta. Luta, assim, né? Nesse corre, nessa vivência de tudo isso. E, né, a Dri agora está com a rifa aberta, porque temos novidades aí. Qual é a novidade? Conta pra gente. Ai, socorro. Conta. A gente já chorou. A gente chorou muito. Endoidei. Estou indo pra São Paulo amanhã. Quer dizer, hoje, não sei que dia é. Vai sair amanhã, quando? é amanhã. Mas vai sair ainda. Vai sair. Eita. Vai sair amanhã. Amanhã tem que ser hoje. Ah, então Vou vai pra ser. São Paulo hoje. Gente, eu vou pra São Paulo hoje. Então, comprem a rifa Comprem pra ajudar a aí, né? Porque, sabem, né? São Paulo, coisinhas para resolver. Então, fortalece. Se tu não pode comprar, mas tu pode compartilhar, Isso. já ajuda pra caramba. E eu olhando pro microfone aqui falando. Como se... Mas Você tá com esse estou projeto, indo. né? Tô indo. Era algo que eu sempre queria, ir pra São Sim. Paulo. Porque eu gosto de estar lá, vou estar lá perto de bandas que eu já trabalho, vai fazer Sim. 2 anos, né? Com o João, que é a Escrota, o Bayside e tudo mais, que são de lá, tem as festas. Porque eu sempre quis ir pra lá, tem muitos projetos que eu tenho feito lá e vou agora fazer WMA novamente, né? Maior festival de mulheres do Brasil. Acho. E, É o Ono Music, ele mesmo. E aí, tem coisinhas também que eu não posso contar, né? Ainda. Tem que seguir no Instagram. Ainda. Mas vocês podem seguir no Instagram, porque aí eu vou ficar movimentando lá. Eu penso em fazer umas coisinhas, uns conteúdos aos pouquinhos, né? Pra alguns que não sabem, eu fechei a Casa Alternativa Preta, né? Que ficava em Olinda, no Amaro Branco, que foi uma grande experiência também. Lá Sim. cobrando a pessoa, a gente montou um estúdio, tudinho, direitinho. Oficinas. Né? A gente rolava umas oficinas, rolou de ponto MC cultural Taia. mesmo. Rolou de MC Taia, de Brandy, rolou de Brechós. Yasmin, né? Da Escrota, que foi muito foda também, que foi de... como estruturar a sua carreira. Então, assim, foi massa, foi uma experiência incrível, mas sendo que eu sempre quis ter, né, essa coisa de ir pra São São novas Paulo. vivências. E lá em São Paulo tá o foco da música, da produção, e do rock, do metal, do death, do trash, do crossover, que é algo que eu sempre quis estar mais perto. Mas também tô indo pra estudar, pra Com várias certeza. coisas e pra poder movimentar lá, pra movimentar aqui, né? Que Fortalecer é a rede agora fora de algo Pernambuco, né? que eu Com sempre certeza. quis, né? Vou voltar pra fazer outros festivais, como eu falei, né? Festivais que eu amo fazer. Por exemplo, Coquetel Molotov vai fazer o 4º ano agora Axé. que eu faço.
Kamikaze, loucura, que eu amo aquele palco. Pra mim, eu acho que eu vou estar trazendo uma opinião muito de fã mesmo, assim, que o pessoal do Twitter vai concordar comigo. O palco Kamikaze merece um festival só pra ele. Salve a curadoria de Delibra, certo? Amo. Que, inclusive, estava no Lollapalooza. Tava arrasando. Então, a gente vê assim, eu acho que quando a gente começa a trabalhar com produção, a gente não visa nada pequeno. Pois é. E a gente sempre visa o grande e o todo. Como eu disse há uns episódios atrás, que eu disse que eu queria Rock in Rio, Lollapalooza, e faz parte do projeto da gente sonhar e fazer acontecer. Mas então, é isso. Muita prosperidade, Obrigada. muito sucesso, mais sucesso do que você faz, tudo na sua jornada, que dê tudo muito certo. Obrigada. E você sabe que você vai, mas você volta também. Volto. E volta onde você tem lugar pra voltar, você tem pessoas pra voltar, Sim. sabe? E eu acho que é uma fase até do Emicida também, que eu já comentei em um podcast anterior, que a gente sai, mas a gente precisa voltar sempre com algo novo, sempre com aprendizagem nova pra casa. E né? a gente não pode romantizar que vai chegar lá e vai ser tudo Mil flores, que é São lindo, Paulo, maravilhoso. né? Gente, em qualquer lugar que a gente fosse mudar, nunca vai ser só flores. Não. Mas eu tô sempre disposta e com coragem, com o meu axé, com minha ancestralidade, né? Querendo fazer o negócio acontecer. Então eu tô indo sem medo e com medo e ansiosa que eu sou, né? Mas é algo muito importante pra mim. Tipo, tá sendo algo punk, vou deixar meu filho aqui, com o pai dele, mas eu sei que tá seguro. Ele sempre quis morar com o pai dele. Mas tô indo pra construir algo maior pra eu poder depois dar algo muito maior pra ele, assim. Com certeza. Tô com o coração apertado, mas quente ao mesmo tempo. Eu sei quem trama e quem tá comigo, né? E é isso, eu tô indo... Tô muito ansiosa, tô muito feliz. Chega a dar vontade de chorar, porque é algo que é bem importante forte. pra mim. É muito forte, sabe? Forte. Deixando minha avó, minha mãe. Tô indo pra lá ficar sozinha, né? Sem as pessoas que eu amo. E sem meus amigos, né? Que é muito importante, que fazem parte do meu processo. Mas eu tenho os meus amigos de lá também, sabe? Sim. Que vai estar lá comigo e que eu sei que eu posso fazer novos contar. amigos, novos e trabalhos. tem os novos amigos também. Pô, eu só tenho a agradecer, assim, por tudo, por hoje, por Estarmos enfim, aqui. por estarmos aqui. Valeu a todo mundo. Eu fiquei emocionada Que também. Era pra chorar. Eu segurando aqui. Mas é isso, tipo, eu tô feliz de verdade e tô indo. Então, tipo, eu não queria fazer a rifa, tá? Mas eu fiz por questões de vida enfim, real, da vida, né? de vida real. Com porque certeza. é isso, a gente não vai romantizar, a gente não vai dizer. Não. Mas, tipo, tá lá, quem puder ajudar, ajuda. Quem não puder, Isso. tá tudo bem, mas puder compartilhar. Compartilha. História, compartilha. E quem não puder fazer nada, cada um. Manda boa energia. Manda boa energia. Daí. Tá tudo certo. E as energias ruins que voltam, E é porque nunca isso. chega até nós, né? E a agenda tá aberta, São Paulo! Tô Isso chegando mesmo. quinta-feira de manhã, já estou aí. Tem umas coisinhas marcadas, mas sempre pra tem. organizar É igual a essa coração agenda, de mãe, né? Tem espaço pra uma Tem, produção a pra mais, com tudo. certeza. É isso. Mais uma vez, muito sucesso, muita Ai, boa sorte e gratidão. tudo de melhor. E muita proteção também. Ai, valeu. Muito juízo, né? Que a gente precisa ter juízo. Em Né, todo São lugar, Paulo, né? uma terra assim, que encanta E E desencanta. desencanta, e desanda. Ivan, muito obrigada pela sua presença aqui. Você tem um projeto também que tá em mente. Como é que tá? Conta pra gente Menina, também, pra gente então. finalizar com essas boas energias e bons projetos. Minha vida deu uma pequena reviravolta nessas últimas 2 semanas. Ai, meu Deus. Atualmente eu tô com os projetos na área de educação também, que eu Sim. sou, além de ser pesquisadora, eu sou educadora e coordenadora pedagógica. E tudo. Então, no momento, eu estou trabalhando com 2 projetos ligados à Sim. capoeira, né? Projetos Sim. também financiados pelo recurso público, né, da Fundar, Secretaria de Cultura, mas também estou com a agenda aberta para festivais e eventos aos finais de semana, porque durante a semana a gata é SLT, né? Claro então, que tem... sim. Mas são, isso. essa Faz coisa parte. é muito presente aqui, essa Exato, dupla pô. jornada, Tem que né? ter, né? Pra gente viver assim de projetos só Sim. e de produção é sempre um desafio. E assim como o Dri, eu também sou mãe de 2 adolescentes, um que entrou esse ano na universidade. Então eu tenho Que que ter, massa. né, uma coisa mais Um concreta. aporte, isso. Exato. E Mas faz é isso, parte. esse lance de trabalhar com cultura, como eu disse, eu trabalho com cultura, eu venho do patrimônio, da cultura popular, mas trabalhar nessa gestão cultural sempre foi algo que
esteve presente. Então não tem como simplesmente eu dizer... Deixar pra lá, sabe, né? assim, não tem como. Com certeza. Até porque é algo que, como propósito de vida, também eu acredito no poder da cultura e da educação como agente transformador de vidas e de sociedade. Então é isso, minha agenda está aberta aos finais de semana. Às finais de semana. Mas está... Consultar datas Consultar disponíveis. datas. Não, final de semana todos. Porque a gata trabalha segunda a sexta. Com certeza. E uma coisa importante e tal, Alternativa Preta, as bandas daqui continuam, produções certeza. continuam. Vou ter Vanessa, vou ter Júlia Assis, Com vou certeza. ter Mia Oliveira, Bruna Pessoa, todas elas aqui cuidando. E é toda a equipe, né? Com certeza. Não vai Simon, se dividir, vai se vai multiplicar. se Júlio, todo mundo vai continuar. Se tiver projetos aqui que eu não consegui vir, mas eles conseguem executar. Com certeza. Então, tipo, tá tudo certo, Tá né? em casa. O Tá em negócio é casa. fazer acontecer. Então, é isso. Eu agradeço, eu tô muito feliz. Eu tô agoniada aqui de felicidade. Dri tá, finalizando, fechando esse ciclo aqui em Recife, né? De uma Isso. forma muito bonita aqui, com o Vivendo de Produção. Pois é, junto com o né? Vanessa, com Obrigada. pessoas muito Um incríveis. fechamento lindo mesmo. Fechamento Foi. lindo. Foi. Gente, E eu tô emocionada. É A sério. gente se emociona aqui, a gente ri, chora, se Sim. abraça, se conhece, né? Isso é muito mais do céu Vivendo de Produção Local. Sim. E mais uma vez eu só tenho a agradecer por vocês estarem A aqui. gente que agradece. Sabe que é muita correria. Sim. E assim, eu acho que eu gostaria de pontuar que você não deixa de ser menos produtora porque você tá no trabalho de CLT. Jamais, não tem nem como. Não tem como, É né? aquela Eu acho coisa, que a uma gente vez fica, que né? não vai deixar de ser, né? Não. E eu lembro muito quando eu era pequena, assim, adolescentezinha, quando eu tinha 14, 15 anos, eu vivia muito cultura na minha escola. E eu já era, na minha cabeça eu já era produtora. Eu ia É no aquela teatro. que faz todos os Gente, eventos da escola, né? Eu Pra fazer era, o quê? eu saía, fazia tudo. Até greve eu fazia na escola. Eita, eu era menina assim. revolucionária. Eu era assim. E aí eu me identifico muito com essa fala de que uma vez que a gente não deixa de ser. E faz parte, né, da gente, de produtora, é uma essência nossa. Eu acho isso muito bonito, é muito gratificante estar aqui fazendo Vivendo de Produção acontecer. Né? São 4 projetos nesse mês de março com apenas mulheres. E mulheres, assim, de diversas áreas de museu, de dupla jornada, de CLT, de alternativa preta e de várias nuances, assim, que a mulher é. E relembrando mais uma vez, né, que são mulheres vivas fazendo acontecer, são mulheres potentes, são mulheres nas suas melhores versões, né? E cada vez mais evoluindo para conquistar tudo isso. Muito, muito obrigada, meninas, de verdade. Eu que agradeço. Foi incrível demais. Massa, Muito que massa, lindo. E é obrigada. isso. Com certeza. Para você que está aí assistindo, muito, muito, muito obrigada. Coloca aqui nos comentários se você gostou de Camila Soares como sua entrevistadora, né? Dentro dessas nuances. É uma das minhas primeiras vezes, assim, entrevistando realmente. Eita, tu Pra arrasou gravar. que só, vice. Amo. E me arrasou muito, Pra ser as primeiras, eu achei assim, Continue. Coloca aqui, né, Continue. que vocês podem melhorar. Se você é um patrocinador e quer fazer parte dessa equipe aqui do Vivendo de Produção Local, nós estamos abertos. Entre em contato no e-mail. As meninas estão com a agenda aberta. Tem Instagram, tem e-mail, tem WhatsApp. Eu também estou com a agenda aberta, né? Dentro de todos esses serviços que a gente faz. Se você tem interesse também de vir para o Vivendo de Produção Local, contar um pouco da sua história, manda uma mensagem que a gente está aqui disponível e organizando os demais projetos, né? É um mês que se encerra, né? O mês das mulheres, assim, mas como eu disse, a gente vem com essa iniciativa de trazer mulheres o ano todo, sempre, né? Contratar mulheres não só em março, né? Mas em todo sempre. Chama as meninas para ser sua assistente, chama você que tá em São Paulo, tá precisando de uma produtora de alta excelência. A Adri tá indo para aí amanhã já, né? Quando tá lançando esse podcast, e de entrar por lá. Se você também tem seu projeto, tem seu festival aqui em Recife, em Minas, em Alagoas, no A Rio... gente em qualquer viaja pra todo A canto, gente né? viaja. A gente vai sim. Todo canto. Com certeza. Eu, minhas meninas e os meus meninos Amo. estão em todo canto. Também temos muitas bandas que vocês podem contratar. Contratar. Tá vendo? É loucura. É assim. É tudo. Então, vocês podem olhar Vamos o catálogo que vai sair aí, ó, bem direitinho, de todo Amo. mundo. Muito organizado, né? Gente, muito obrigada por estarem assistindo e até breve. Deixa o like, compartilha e se inscreve.